Um pouco de verdade crua, um pouco de verdade que nos confronta. Olá, hoje é quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. E estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está ouvindo esse estudo, talvez até de madrugada, mas eu espero que ele esteja sendo ouvido e que ele possa edificá-lo. Você sabe, temos um desafio, lermos a Bíblia. E estamos fazendo isso por meio da leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Estamos lendo os evangelhos. Estamos no 4º evangelho, Evangelho de João, e hoje vamos ler o capítulo 12 de João. Todos os dias fazemos um breve estudo e deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo, para que você possa acessar, curtir, para que você possa compartilhar com outras pessoas, para que você possa espalhar esse estudo para outras pessoas. Vou ficar aqui bem blogueirinho, dizendo que você tem que compartilhar, você tem que curtir, você tem que passar para outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Leia a Bíblia 365, eu falo isso todos os dias. Compre, ela vai te edificar, vai te ajudar a ler de maneira sistemática a Escritura e vai te dar uma nova perspectiva sobre a leitura das Escrituras. A verdade crua, a verdade que nos confronta, e ela precisa nos confrontar. Nós vamos ler hoje João 12, entre os versículos 20 a 27. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado, o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. O texto começa a delinear os últimos dias de Jesus, os últimos dias do ministério dele, antes da sua morte. E não por acaso, o texto começa com alguns gregos dizendo que querem ver Jesus, querem encontrá-lo. Essa é uma antevisão do que vai acontecer exatamente conosco. Os gentios já começaram a ser tocados, os gentios já começaram a ser incomodados, a ter histórias e receber histórias sobre um tal líder religioso que está fazendo milagres, que está transformando a realidade de muitas pessoas. E esses gentios começam a chegar até Jesus. É simbólico isso. É simbólico que João fala que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, e agora, ou seja, Israel o rejeitou, e agora alguns gregos começam a buscar conhecer Jesus, e João vai fazer esse relato. E diferentemente do que Jesus disse em outras ocasiões, que ele iria morrer, que ele iria entregar a sua vida, agora no versículo 23, depois desse trecho que diz que alguns gregos pedem para conhecê-lo, Jesus responde, chegou a hora de ser glorificado, o Filho do Homem. Chegou a hora, o Evangelho está cumprindo os requisitos para o qual ele foi criado, o Evangelho está cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. E Jesus vai dizer, chegou a hora, chegou a hora. E ele vai usar uma analogia do trigo. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Como eu tenho o hábito de fazer, eu vou ler novamente aqui um trecho do Carson. Se no versículo 23 a morte de Jesus está subordinada à sua glorificação,
No versículo 24, é retratada como um grão de trigo que é semeado no chão, morrendo para produzir uma rica colheita. Mas a ligação entre os dois versículos é mais profunda. A glorificação de Jesus está ligada à sua recusa em procurar a sua própria glória, João 8, versículos 50 e 54, em se comprometer a fazer o que agrada a seu Pai, João 8, versículo 29. A subordinação íntegra do Filho ao Pai culmina na obediência espetacular de alto sacrifício, como a semente cuja morte gera uma colheita plena. Como a semente cuja morte significa, como a semente cuja morte significa a germinação da vida para uma grande colheita, também a morte de Jesus gera uma colheita plena. A semente é assim vindicada, o Filho é, deste modo, glorificado. O evangelista já retratou a mesma verdade em outros termos. Jesus é o pão que desceu do céu e deu a sua vida por outros. 6:35 a 59. Ele é aquele que morre para que o povo possa sobreviver. João 11:49 a 52. A manifestação a uma sociedade basicamente agrária e uma sociedade que a imagem das colheitas, a imagem do campo, era uma imagem tão comum, tão recorrente. Jesus recorre a essa imagem e vai dizer que como o grão de trigo tem que morrer para produzir uma grande colheita, assim também ele deve ser morto e glorificado para que uma grande colheita aconteça. Note que esse texto acontece logo após o pedido de alguns gentios para que possam vê-lo. E Jesus vai dizer que o princípio da semente com o princípio da semente que a morte é condição necessária para a vida. E ele vai estender isso, e aqui é o motivo pelo qual eu chamei esse estudo de um pouco de verdade que nos confronta. Ele vai trazer uma verdade muito importante para nós. Ele vai dizer nos versículos 25, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. O princípio modelado pela semente de que a morte é a condição necessária para a geração da vida é peculiarmente aplicável a Jesus. É peculiarmente aplicável a Jesus. Ele é, de uma forma um pouco diferente, corretamente aplicado a todos os seguidores de Jesus. Se esse princípio é aplicado a Jesus, porque a morte dele será como um grão de trigo que vai produzir uma grande colheita, é de outra forma expandido nos versículos 25 e 26, na ideia de que o sacrifício de Cristo é o primeiro dos sacrifícios que tem que ser feito. Aquele que ama sua vida a perderá. Não poderia ser de outra forma, pois a pessoa que ama sua própria vida nega fundamentalmente a soberania e os direitos de Deus, além de ser uma descarada elevação do eu ao apogeu da percepção dessa pessoa. E, portanto, esse é um enfoque idólatra sobre si mesmo, o cerne de todo pecado. Tal pessoa perde sua vida, isso é, a causa da sua própria perdição. Ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo, aquele que odeia a sua vida neste mundo, é aquele que vai receber e vai conservar a sua vida para a vida eterna. Nós precisamos ser chocados com essa verdade. A oferta central do reino de Deus é essa. A oferta central do reino de Deus é solucionar o nosso problema central. O problema de que o nosso eu é muito forte, de que o nosso eu é muito grande. E o texto vai dizer que a condição para que nós possamos ser restaurados é que Jesus morra, porque como o grão de trigo precisa morrer para uma grande colheita aparecer, Jesus precisa morrer para dar início a uma nova era. É fundamental que ele morra. E ele vai dizer no versículo 27, agora meu coração está perturbado e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso. Jesus sabe que a morte dele é condição essencial para a vida. É condição essencial para o novo nascimento. É condição essencial para a transformação. Pois ele veio, cumpriu toda a lei, morreu e faz a ponte entre Deus e os homens. Nós falamos ontem, no estudo de ontem,
que ele é o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. Mas se ele intercede por nós, ele intercede para que possamos entrar no reino. E o reino tem as suas normas e as suas regras. E o reino de Deus é marcado por uma muito simples. Assim como Jesus morreu e entregou a sua vida, todo cristão deve morrer para a sua independência e deve entregar a sua vida na dependência dele, na dependência do Pai. Essa é uma verdade que nós conhecemos na mente, mas que é muito difícil de entrar em nosso coração, porque nós ainda temos uma visão do Evangelho como algo utilitário. É o nosso passaporte para a vida eterna, é a nossa garantia de uma vida eterna e de que nós não vamos morrer. E aí nós podemos pegar esse bilhete, esse passaporte e continuarmos vivendo da forma que queremos aqui. Jesus vai trazer um bocado de verdade aqui e vai dizer que não é assim, que aqueles que entregam a vida a Ele têm que estar onde Ele estará. Ele vai dizer no versículo de Jesus, 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender que estar com Ele é vida, mas envolve morte. Deus te abençoe.